Totalmente pela graça, por Charles Haddon Spurgeon. Aquele que justifica o ímpio. A mensagem do Senhor é para você. Veja estas palavras da carta aos Romanos. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, verso 5. Chamo a sua atenção para as palavras naquele que justifica o ímpio. Elas me parecem palavras muito maravilhosas. Você não está surpreso por encontrar na Bíblia tal expressão, que justifica o ímpio? Ouvi dizer que homens que odeiam as doutrinas sobre a cruz fazem disso uma acusação contra Deus. Ele salvar os ímpios e receber para si o mais vil dos vis? Veja como esse versículo aceita tal acusação e a declara abertamente. Pela boca de seu servo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, Deus toma para si o título de aquele que justifica o ímpio. Ele torna justos os injustos, perdoa os que merecem ser punidos e favorece os que não merecem favor. Você pensava que a salvação era para os bons, não pensava? Que a graça de Deus era para os puros e santos, que estão isentos de pecado? Passou pela sua mente que, se você fosse exatamente assim, Deus o recompensaria? E você pensou que, por não ser digno, não há maneira alguma para você desfrutar o seu favor. Então você deve ficar um pouco surpreso ao ler um texto como este. Aquele que justifica o ímpio. Não me surpreende que você esteja surpreso, pois, apesar de toda a minha familiaridade com a grande graça de Deus, eu nunca deixo de me maravilhar com ela. Não parece assombroso ser possível ao Deus Santo justificar um homem ímpio? Segundo a permissividade natural de nosso coração, nós estamos sempre falando sobre a nossa própria bondade e nosso próprio valor, e teimosamente defendemos que precisa haver algo em nós que conquiste a atenção de Deus. Ora, Deus, que vê através de todos os enganos, sabe que não há em nós bondade alguma. Ele diz: não há justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Ele sabe que todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Isaías 64, verso 6. Portanto, o Senhor Jesus não veio ao mundo para procurar bondade e justiça para com ele, mas para conferi-las a pessoas que as não possuem. Ele não veio porque somos justos, e sim para nos tornar justos. Ele justifica o ímpio. Quando um advogado entra no tribunal, se for um homem honesto, deseja pleitear a causa de uma pessoa inocente e justificá-la perante o júri, pelas coisas falsamente atribuídas a ela. Deve ser o objetivo do advogado justificar a pessoa inocente e ele não deve tentar atenuar a parte culpada. Não é direito do homem e nem poder do homem justificar verdadeiramente o culpado.
Esse é um milagre reservado unicamente ao Senhor. Deus, o soberano infinitamente justo, sabe que não há na terra um homem justo que faz o bem e evita o pecado. Portanto, na infinita soberania de sua natureza divina e no esplendor do seu amor inefável, ele assume a tarefa, não tanto de justificar o justo, quanto de justificar o ímpio. Deus concebeu maneiras e meios de fazer com que o homem ímpio fosse justamente aceito diante dele. Ele estabeleceu um sistema pelo qual, com perfeita justiça, pode tratar o culpado como se, em toda a sua vida, houvesse estado isento de transgressões. Sim, pode tratá-lo como se fosse totalmente isento de pecados. Ele justifica o ímpio. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Isto é algo muito surpreendente, algo para maravilhar extremamente quem desfruta disto. Sei que, para mim, a maior maravilha que eu vi até hoje é que Deus deva me justificar. Sem seu todo-poderoso amor, sinto-me uma fonte de indignidade, uma massa de corrupção e uma pilha de pecados. Sei, com plena certeza, que sou justificado pela fé que está em Cristo Jesus, tratado como se tivesse sido perfeitamente justo e feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Contudo, por natureza, preciso ocupar o meu lugar entre os maiores pecadores. Eu, que sou totalmente não merecedor, sou tratado como se fosse merecedor. Sou amado com tanto amor quanto se sempre tivesse sido piedoso, embora antes fosse ímpio. Quem pode evitar ficar surpreso diante disto? A gratidão por tal favor está envolvida de espanto. Ora, embora essa verdade seja muito surpreendente, quero que você perceba o quanto ela torna o Evangelho disponível para você e para mim. Se Deus justifica o ímpio, então, querido amigo, Ele pode justificar você. Não é exatamente esse tipo de pessoa que você é? Se você não é convertido neste momento, é uma descrição muito adequada para você, pois viveu sem Deus e foi o oposto de piedoso. Assim, em uma palavra, você foi e é ímpio. Talvez você nem tenha ido a um local de culto aos domingos, mas viveu em desrespeito ao dia, à casa e à palavra de Deus. Isso prova que você foi ímpio. Mas triste ainda, pode ser que você tenha até tentado duvidar da existência de Deus e chegado a dizer o que fez. Viveu nesta terra bela, que está repleta dos sinais da presença de Deus e, nesse tempo todo, fechou os olhos para ver as claras evidências do seu poder e divindade. Você viveu como se Deus não existisse. De fato, você teria ficado muito satisfeito se houvesse conseguido estabelecer a si mesmo uma certeza de que Deus não existe. Possivelmente, você já viveu muitos anos dessa maneira, de modo que, agora, está muito bem acomodado em seus caminhos. Mas Deus não está em qualquer um deles. Se você fosse rotulado de ímpio, isso também o descreveria da mesma forma
como se o mar fosse rotulado de água salgada. Não é verdade? Possivelmente você é outro tipo de pessoa. Você tem frequentado regularmente todas as formas aparentes de religião, mas não se empolgou por nenhuma delas e tem sido realmente ímpio. Embora você se encontre com o povo de Deus, nunca encontrou com Deus para si mesmo. Você esteve no coral, mas não louvou o Senhor de coração. Você tem vivido sem qualquer amor a Deus em seu coração ou consideração aos seus mandamentos em sua vida. Bem, você é exatamente o tipo de homem a quem o Evangelho é enviado. O Evangelho que diz que Deus justifica o ímpio, ele é muito maravilhoso e este, felizmente, está disponível para você. Ele combina certinho com você, não? Como eu gostaria que você o aceitasse. Se você for um homem sensato, verá a notável graça de Deus em fornecê-lo a pessoas como você e dirá a si mesmo: justifica o ímpio. Por que então eu não deveria ser justificado e imediatamente? Observe, além disso, que é imprescindível que a salvação proveniente de Deus seja para quem não merece e não está preparado para ela, é razoável que tal afirmação seja encontrada na Bíblia. Porque, caro amigo, ninguém mais precisa de justificação senão quem não a tem por si mesmo. Se algum dos meus leitores for perfeitamente justo, não desejará a justificação. Você sente que está cumprindo bem o seu dever e que quase colocando o céu em posição de obrigação para você. Para que você quer um Salvador ou misericórdia? Para que você deseja justificação? Você já deve estar cansado deste livro, pois ele não será do seu interesse. Se algum de vocês estiver se ensoberbecendo demasiadamente, escute-me um pouco. Você estará perdido, tão certamente quanto está vivo. Vocês, homens justos, cuja justiça é de tua total concepção, são enganadores ou enganados, visto que a palavra de Deus não pode mentir e afirma claramente: não há justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Em qualquer caso, eu não tenho evangelho algum para pregar aos fariseus. Não, sequer uma palavra. O próprio Jesus Cristo não veio para chamar os justos. Eu não farei o que ele não fez. Se eu chamasse, você não viria. Por isso, não o chamarei, devido a este caráter. Não, peço que, em vez disso, você olhe para a sua retidão até ver o engano que ela é. Ela não tem metade da substância de uma teia de aranha. Livre-se dela. Fuja dela. Acredite que as únicas pessoas que carecem de justificação são as que não são justas em si mesmas. Elas precisam que algo seja feito por elas para torná-las justas diante do tribunal de Deus. Pode ter certeza de que o Senhor só faz o que é necessário. A infinita sabedoria nunca tenta fazer o desnecessário. Jesus jamais empreende o supérfluo. Torna justo aquele que é justo. Não é trabalho digno de Deus. Seria trabalho de um tolo. Porém, tornar justo quem é injusto, isso sim é trabalhar por infinito amor e misericórdia. Justificar o ímpio.
é um milagre digno de Deus. E, com toda certeza, é assim. Veja bem, se em qualquer parte do mundo houver um médico que descobriu remédios seguros e preciosos, a quem esse médico é enviado? As pessoas perfeitas e saudáveis? Penso que não. Coloque-o em uma região onde não haja enfermos, e ele sentirá que ali não é o lugar dele. Não há nada para fazer. Os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Marcos 2, verso 17. Não é igualmente claro que os grandes remédios da graça e da redenção são para os doentes de alma? Eles não podem ser para os sãos, porque não podem ser úteis para tais pessoas. Se você, caro amigo, sente-se espiritualmente doente, o médico veio ao mundo por você. Se você está totalmente destruído em decorrência do seu pecado, você é exatamente a pessoa, o alvo no plano da salvação. Digo que o Senhor de amor tinha em seus olhos pessoas exatamente como você ao planejar o sistema da graça. Suponha que um homem generoso resolvesse perdoar todas as pessoas que lhe devem. É claro que isso só pode aplicar-se a quem realmente lhe deve. Certa pessoa deve a ele 1.000 libras, outra lhe deve 50 libras. Cada uma só tem de receber em sua conta o carimbo de pago, para ter sua dívida cancelada. Porém, a mais generosa de todas as pessoas não podem perdoar as dívidas de quem não lhe deve nada. Está fora do domínio da onipotência perdoar onde não há pecado. Portanto, o perdão não pode ser para quem não tem pecado. O perdão precisa ser para o culpado. O perdão precisa ser para o pecador. É um absurdo falar em perdoar quem não precisa de perdão. Perdoar quem nunca transgrediu. Você pensa estar obrigatoriamente perdido por ser pecador? Esse é o motivo pelo qual você pode ser salvo, pelo fato de você se reconhecer como pecador. Eu o incentivaria a crer que a graça é destinada a pessoas como você. Onde nossos autores de hinos até ousou dizer: um pecador é algo sagrado, e o Espírito Santo o fez assim. É verdade que Jesus busca e salva o perdido. Ele morreu e fez uma expiação legítima por verdadeiros pecadores. Quando os homens não estão fazendo os jogos de palavras ou se autodenominando miseráveis pecadores por mero elogio, sinto-me extremamente feliz por encontrá-los. Eu ficaria contente por falar a noite toda a pecadores genuínos. A estalagem da misericórdia jamais fecha as portas para eles, nem nos dias de semana, nem no domingo. Nosso Senhor Jesus não morreu por pecados imaginários. O sangue de seu coração foi derramado para lavar as manchas carmesins profundas que nada mais consegue remover. O pecador espurco é o tipo de homem que Jesus Cristo veio limpar. Certa ocasião, um ministro do Evangelho trouxe um sermão baseado em Lucas 3, verso 9, que declara: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Ele pregou de tal forma que um de seus ouvintes lhe disse: alguém poderia pensar que você estava pregando a criminosos. O seu sermão deveria ter sido feito na prisão da cidade. O bom homem disse: oh, não.
Se eu estivesse pregando na prisão da cidade, eu usaria esse texto. Ali deveria se pregar: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1, verso 15. Apenas isso. A lei é para os hipócritas, para humilhar o seu orgulho. O Evangelho é para os perdidos, para remover o seu desespero. Se você não está perdido, para que quer um Salvador? Por que uma mulher deveria varrer sua casa em busca das moedas que nunca saíram de sua bolsa? Não é o remédio para os enfermos, o avivamento para os mortos, o perdão para os culpados, a libertação para os presos, o abrir de olhos para os cegos? Como podem ser considerados o Salvador, sua morte na cruz, o Evangelho do perdão, senão sob a suposição de que são homens culpados e dignos de condenação? O pecador é a razão da existência do Evangelho. Você, meu amigo, a quem essa palavra chega agora. Se você não é merecedor, pouco merecedor, merecedor do inferno, você é o tipo de homem para quem o Evangelho foi ordenado, concebido e proclamado. Deus justifica o ímpio. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Espero já tê-lo feito. Ainda assim, embora seja claro, somente o Senhor é capaz de fazer um homem enxergar esse fato. A primeira menção parece totalmente surpreendente para um homem avivado, que a salvação deva realmente ser para ele como pessoa perdida e culpada. Ele pensa que ela só pode ser para ele como um homem penitente, esquecendo-se de que a sua penitência faz parte da sua salvação. Ele diz: mas eu só posso ser isso e aquilo. Tudo verdade. Porque ele será isso e aquilo como resultado da salvação. Porém, a salvação vem a ele antes de ele ter qualquer um dos resultados da salvação. Ela lhe vem, de fato, enquanto ele merece apenas a mera, miserável, vil e abominável destruição e descrição de ímpio. Isso é tudo o que ele é quando o Evangelho de Deus chega para justificá-lo. Permita-me, portanto, exortar qualquer um que nada tenha de bom sobre si mesmo, que tema não ter sequer um bom sentimento ou qualquer coisa que possa recomendá-lo a Deus, que creia firmemente que o nosso gracioso Deus é capaz e desejoso de aceitá-lo sem nada que o recomende e perdoá-lo espontaneamente, não porque você seja bom, mas porque ele é bom. O Senhor não faz o sol brilhar sobre os maus tanto quanto sobre os bons? Ele não faz das estações frutíferas e envia sol e chuva ao seu templo sobre as nações ímpias? Sim, até mesmo Sodoma tinha um sol e Gomorra tinha o seu orvalho. Amigo, a grande graça de Deus supera a minha concepção e a sua concepção, e eu gostaria que você pensasse nela dignamente, porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, verso 9. Ele pode perdoar abundantemente. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O perdão é para os culpados. Não tente se maquiar e tornar-se algo diferente do que você realmente é. Em vez disso,
vá como você está, aquele que justifica o ímpio. Pouco tempo atrás, um grande artista havia pintado uma parte da liderança política da cidade onde vivia e, para fins históricos, quis incluir no quadro certos personagens bem conhecidos da cidade. Um varredor de rua, mal cuidado, esfarrapado e imundo, era conhecido de todos e havia um lugar adequado para ele no quadro. O artista disse àquele indivíduo esfarrapado e rude: "Eu lhe pagarei bem se você vier ao meu estúdio e deixar pintar a sua imagem." Ele apareceu pela manhã, mas logo foi enviado para cuidar dos seus afazeres, pois havia lavado o rosto, penteado o cabelo, vestido roupas respeitáveis. Ele era necessário como maltrapilho, não tendo sido convidado a apresentar-se com qualquer outra aparência. Da mesma forma, o Evangelho receberá você em seus salões se você for como pecador, não de outra maneira. Não espere por reforma, vá diretamente à salvação. Deus justifica o ímpio, e isso leva você até onde está agora. Encontra você em seu pior estado. Vá despido, quero dizer, vá ao seu Pai Celestial com todos os seus pecados e sua pecaminosidade. Vá a Jesus exatamente como você está, leproso, imundo, nu, sem serventia para viver nem para morrer. Vá, você que é próprio detrito da criação, vá. Ainda que mal se atreva a esperar outra coisa senão a morte, vá, embora o desespero esteja pairando sobre você e pressionando seu peito como um horrível pesadelo, vá e peça ao Senhor para justificar mais um ímpio. Por que ele não faria? Vá, porque essa grande misericórdia de Deus é destinada a pessoas como você. Coloquei no texto, e não posso dizer de outra maneira mais enfática, o próprio Senhor Deus toma para si o gracioso título de aquele que justifica o ímpio. Romanos 4, verso 5. Ele torna justos os injustos e faz com que sejam tratados como se fossem perfeitos por toda a vida, embora por natureza sejam ímpios. Essa é uma palavra maravilhosa para você, leitor. Não se demore em ponderar longamente sobre essa questão. Aquele que justifica o ímpio. Oração. Pai, sou um acumulador e colecionador de meus pecados e de meus méritos. Nos meus dias bons, somo as maneiras como me provei diante de ti e limpei-me o suficiente para estar diante de ti sem pecado. Nos meus dias ruins, cerco-me de vergonha ao examinar as maneiras pelas quais falhei contigo em pecado e nunca poderei entrar no teu santo lugar. Pai, ajuda-me a enxergar que nenhuma dessas posições é de alguém que crê plenamente no Evangelho. Sou inteiramente pecador e totalmente justificado pela obra do teu Filho na cruz. Não sou merecedor da minha salvação e não posso perdê-la. Não posso conquistar a tua aprovação e não posso estar demasiadamente envolto em pecado para que tu me recuses. A beleza do Evangelho
é a plenitude dele, e eu não posso acreditar que tu o deste a mim. Estou perplexo com isto hoje. Mantenha-me sempre maravilhado com ele, nunca o perdendo de vista, agarrando-me mais a essa verdade do que jamais poderia agarrar a minha justiça criada pelo homem. Obrigado, em nome do teu Filho. Amém.